Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos aos Pequenos Incêndios por Toda Parte. Esse nome é uma referência direta à série da Amazon Prime, Little Fires Everywhere. E nós pretendemos, com esse momento, com essa conversa, abordar algumas questões do racismo cotidiano. É uma referência direta aos estudos da pesquisadora Grada Quilomba. E para situar o incêndio dessa semana, eu vou chamar a Luciene Pereira. Muito bem. Prazer, Adelaide, Norma, estar com vocês para fazer esse trabalho tão importante, né? Falar a respeito destes pequenos incêndios que têm ocorrido em nosso país, né, em diversos lugares, a todo momento, que atingem, de fato, as pessoas racializadas, né, com esse traço étnico-racial, né, da cultura afrodescendente. É um projeto sensacional, da primeira necessidade num país como o nosso, né, em que essas práticas racistas elas ainda se fazem tão presentes na sociedade. E sim, eu acompanhei nos últimos dias, essa semana, a polêmica a respeito da recepção do filme Black King, da Beyoncé, e de maneira muito particular, me interessou a discussão em torno do artigo publicado pela professora Lili Schwartz, professora da Universidade de São Paulo, no jornal Folha de São Paulo. Eu preciso dizer, né, que essa reflexão que eu elaborei, né, de toda essa questão, não é uma reflexão incendiária, vamos dizer assim, né? É uma reflexão mesmo de tom conciliatório, pelo menos com essa intenção conciliatória. E a primeira coisa que a gente precisa dizer é que filmaço, né? Extraordinário. Extraordinária a maneira como ela fala, né, dessa questão, como ela trata, representa isso, e acredito que sim, que toda a pompa, todo o artifício hollywoodiano, todo o brilho e os cristais são poucos para que a gente possa narrar essa história, que é a história do silenciamento, da subalternização dos povos afrodescendentes. E certamente, né, essa popularização do filme, o filme foi lançado agora dia 31 de julho, será muito importante para o resgate da ancestralidade, do protagonismo, da subjetividade, né, que ainda hoje são tão sequestrados, né, ao povo negro. E como o lançamento ele é ainda muito recente, é preciso que a gente espere um pouco, né, para que a gente colha o fruto dessa popularização dessa que é uma obra de arte, né, como vem sendo chamado, né, o que é o filme Black King. O filme ele foi lançado, né, na plataforma de streaming da Disney, e essa plataforma ela não atua no Brasil. E ela só vai estar disponível para a gente no Brasil em novembro, então, quando já tiver completado um ano do seu lançamento. E é certo, né, que essa exibição ela está muito distante ainda, então, das classes mais pobres do nosso país, dessas classes mais fragilizadas e que talvez necessitem mais, né, neste momento de pandemia, cheio de tantas privações, que talvez seja essa a classe que necessite mais, né, dessas catarses do quilate como este, que é esse grandioso filme, né, o filme da Beyoncé. E a gente tem que dizer, né, como é importante que ela trate no filme essa questão da raça e apresente mesmo, né, a cara negra das pessoas para contar essa história, né. Eu assisti na escola, eu me lembro ainda que eu assisti o Rei Leão em 1994, quando ele foi lançado, né, havia muita empolgação dos professores, muita ansiedade para ver o filme, né, mas eu não tenho lembrança de alguém destacar para a gente que esse filme era ambientado na África. E o filme ele não trazia, né, a imagem do homem negro, das mulheres negras, e aí tinha essa dificuldade para nós, criança que nós éramos, né, de fazer uma ligação entre o continente africano, o filme e as relações étnico-raciais. A gente só estava mesmo interessado nessa diversão, na ruptura com a aula tradicional, né, da qual a gente se livrou por ver o filme na escola, e não nos dávamos conta, né, das referências ao continente, achávamos estranho, mas divertidíssima a Hakuna Matata, que era aquela frase, né, presente no filme, repetida o tempo todo na canção, que é uma frase da língua Swahili, né, falada em tantos lugares da África Oriental, como a Tanzânia, o Quênia, e a gente repetia essa frase, né, cantava essa música deliciosamente, mas a gente não se dava conta, né, do seu significado, né. Hakuna quer dizer não há,
e matata quer dizer preocupação, ou seja, não tínhamos, de fato, nenhuma preocupação positiva, né, e de responsabilidade com essa questão racial. Então, daí a importância, né, do filme, porque ele coloca na centralidade a cara do homem e da mulher negra, que faz, né, que coroa, de fato, o trabalho da Beyoncé, né, como uma diva, popularizando, né, essa história, essa narrativa para a sociedade de forma geral, mas de forma particular, né, presenteando as populações afrodiaspóricas com uma obra tão bem feita, né, tão bem acabada. Por enquanto, eu vejo que esse debate sobre as peculiaridades do filme, ele está, de fato, muito centrado nas elites do país, né? E eu vejo que essas elites, às vezes, elas compõem uma parcela econômica da sociedade e, às vezes, uma parcela intelectual, universitária, né? Que está tentando elaborar, então, uma recepção, né? Para esse filme. E aí, nisso se insere, então, o texto, o artigo da professora Lilian Schwartz, que ela publicou, né, na Folha de São Paulo. E aí a gente tem que pensar nisso, né? Que a Folha de São Paulo também um jornal, embora tenha pretensões esquerdistas, ele não é um jornal aberto a todos os leitores, de todas as classes sociais, somente tem acesso ao texto da Lilian os assinantes do jornal, ou seja, essa discussão também elaborada, ela continua sendo mesmo muito das elites, né? Da elite econômica, da elite intelectual, da elite universitária. Então, não é uma discussão que tem ainda a ser ampliado, né? Ser colocado para aquelas pessoas que talvez se beneficiem, né, de forma mais pontual daquilo que a Beyoncé tenta colocar, né, em seu filme, que é a valorização da cara negra, né, do povo negro, do corpo negro. Então, quando a Lilian ela elabora essa crítica, né, uma crítica muito forte, né, também está estabelecendo, né, tentando estabelecer uma distância, eu vejo isso, uma distância da elite intelectual acadêmica que ainda é muito centrada nos estudos europeus, que ainda olha para a África como um novo mundo, uma África mitológica, e torna, então, fazem essa romantização, né, que é bem problemática. E talvez nem todas as críticas que ela elabora estejam, de fato, consolidadas, né, para a elite econômica. Ainda há, sim, quem veja, né, a estampa de oncinha, dos leopardos, como um privilégio, né, seu por estar ocupando um lugar em sua própria classe social. Assim também como as discussões que ela coloca, né, vinculadas, né, a esse pensamento intelectual universitário, também não tem tanta penetração, né, até em termos acadêmicos, né, porque ela fala do ponto de vista culturalista, vamos dizer assim, dos estudos culturais, é uma crítica que também dialoga um pouco com as questões afrofuturistas, e a gente percebe isso, né, que na academia a gente tem ainda esse eixo teórico, né, Europa Ocidental, América do Norte, muito privilegiado, né, nas discussões. E enquanto esse eixo periférico, como, por exemplo, a China, a Índia, a África, a América Latina, que é objeto de estudos dos culturalistas, dos afrofuturistas, né, ainda não é uma crítica, vamos dizer assim, tão fortemente instituída, tal qual é instituída essa crítica de origem europeia. Então, eu vejo que ela tenta se desvencilhar, né, tanto da elite econômica, quanto também dessa questão centrada, eurocentrada, da academia, né, enfim, da universidade. Então, eu vejo nessa perspectiva. E eu vejo isso, sobretudo, porque eu conheci e trabalho há muito tempo já com os textos da Lilian Schwartz. O seu livro Brasil, uma biografia, ela foi essencial, né, para os meus trabalhos, para a minha tese de doutorado. Eu conheci a professora Heloísa Starling, com a qual a Lilian assina, ela foi da minha banca de doutorado, a professora Heloísa, que é da Universidade de Minas. E sou, de fato, uma entusiasta do trabalho delas e conhecedora também sobre os estudos, que a Lilian é um estudo feito com seriedade, né? Eu conheci a professora pessoalmente em São Paulo, dentro do Museu Afro Brasil, e ela estava com um grupo de alunos, né, seus alunos da USP, dando aula para eles dentro do museu. Eu estava com um grupo de professores, de estudantes de educação básica, crianças, né, de 11, 12 anos, de todo o país, durante as Olimpíadas Brasileiras de Língua Portuguesa. Foi nessa circunstância que eu conheci. Eu não vejo que isso tenha sido um incidente, né? Eu conheci a Lilian do lado de uma estrutura antiga do navio negreiro.
Então, isso é muito forte. Identifico muito com o trabalho da professora, eu vejo falhas, de fato, né, na maneira como ela apresentou as suas ideias. Ela poderia, de fato, ter submetido o artigo dela para uma avaliação, né, de pesquisadores da área, né, que se vincule mais com a questão afrofuturista que a Beyoncé tenta abordar no seu filme. Mas eu vejo também o artigo como um ato de coragem, né, e de, como pessoa branca, se inscrever nesse discurso, né, e como é importante que a gente tenha ainda muitas caras brancas para poder também fazer esse diálogo, né, e levantar essa bandeira. Vejo um compromisso ético na professora, né, nos seus trabalhos, no fato dela ter vindo a público, se desculpado perante os movimentos negros, enfim. Acho que fica uma lição, nessa lição de que a gente deve rever as autoridades que temos como estudiosos, né, refletir sobre como fazer essa transposição das ideias acadêmicas universitárias para um espaço mais amplo. E acho que, no final das contas, torna mais popular ainda, né, para outros pesquisadores universitários, esse debate, né, que foi levantado durante essa semana. Quantos pesquisadores, então, não vão começar a ver Black Skin com outros olhos, né, não vão também ter mais interesse em compreender esses movimentos da cultura pop e afro, né? Acho que, de fato, saímos ainda com muitos pontos ganhos. É isso. Sim. Ok, boa tarde a todas e a todos. Para mim, o texto inicial da professora Lília é um exemplo de como o racismo pode se manifestar nas falas e ações daqueles que se dizem antirracistas e que até desenvolvem projetos antirracistas, né? Isso nos faz questionar a real intenção daqueles que tomam o protagonismo com a pretensão de contornar a visão colonialista, racista, mas acabam reforçando essa visão. Ao pensar as questões raciais de uma perspectiva da psicanálise, reflito superficialmente sobre como a divisão da mente humana em partes, né, pode nos apontar a uma compreensão dessa questão do reforço do racismo pela pessoa que tem a intenção de desconstruí-lo. Então, penso que em pessoas brancas como Lília, que se dedicam a projetos antirracistas, podem vir à tona reflexos, né, do seu inconsciente que ainda está imprisionado por ideias colonialistas. Como ela mesma disse nas apologias referentes ao primeiro texto dela sobre o filme, né, ela diz: apesar da minha carreira na área, não estou imune à dimensão do racismo estrutural e da branquitude. Então, a Grada Quilomba, uma intelectual negra portuguesa, em seu livro Memórias de Plantação, usa a expressão fantasia colonial para identificar as falas e ações cotidianas de pessoas brancas que apontam para seu desejo de recriar cenas da era colonial em que a pessoa negra era inferiorizada. Trata-se de um racismo enraizado, inconsciente ou não. Então, eu gostaria de chamar a Adelaide para falar um pouco mais sobre isso. Quero pegar um gancho, né, nessa abordagem psíquica que a Norma trouxe, né, esse chamamento aí que a Grada faz a respeito dessa projeção, né, daquilo que nos forma e que nos atravessa. E me aproveitar, né, usar a fala da Lélia Gonzalez, quando ela diz que o racismo, ele é uma neurose, né, uma neurose brasileira, quiçá mundial. Então, eu vejo na fala da professora Lília Schwartz, que deve ser muito respeitada por nós, porque ela soma nessa luta antirracista, eu vejo esse sintoma, né? Esse artigo dela tem esse sintoma, nós podemos perceber essa neurose incrustada nessa fala, nessa abordagem, nessa maneira de conduzir a análise desse filme, né? E que precisa ser tratada, né? Precisa ser tratada. Se nós somos atravessados, né, pelo que produziu a escravidão,
Nós, pessoas pretas, pessoas brancas que se querem antirracistas, elas também precisam se tratar porque elas também foram atravessadas, né? Ela foi muito feliz na forma como ela recebeu as críticas, né? Mantendo o seu Instagram em aberto, respondendo às pessoas respeitosamente, aceitando as críticas respeitosamente. Mas nós não podemos negar que chama a atenção a reificação da imagem da mulher branca salvadora, né? Então, quando ela faz o artigo, ressurge aí a imagem mítica da mulher branca salvadora, que não se detém em fazer uma crítica a uma mulher preta da extensão que é uma diva como a Beyoncé, né? Então, de vários aspectos do filme que foram mostrados, ela utiliza alguns aspectos que trazem benefício apenas à branquitude, né? Como os intelectuais e os feminismos plurais têm utilizado o termo para se referir, né? A esse grupo. Quando ela faz esse recorte, o único grupo que se sobressai nessa análise é o grupo que ela representa. Então, eu vejo essa neurose presente, né? Nessa presença, nessa reificação do mito da mulher branca salvadora. E há algumas outras questões que são importantes também, né? Ela não entra profundamente na análise do vídeo, e talvez não tenha sido esse recorte que ela escolheu para fazer, mas ela não entra aprofundadamente no afrofuturismo, né? Ela não analisa, por exemplo, como as alegorias utilizadas no filme fazem uma viagem, né, de Odisseia, trazendo a história, unindo a história do Ocidente e do Oriente, né, contando a trajetória daquela criança, que é a trajetória dos povos pretos, né, recontando as histórias a partir de um luxo e de uma beleza que não está presente na alegoria da lantejoula, né? Porque o brilho ali é um brilho alegórico. Se nós olharmos a cultura africana, os povos africanos, nas suas diversas etnias, né, na sua multiplicidade e diversidade, nós vamos ver que as mulheres se pintam, que os homens se pintam, se vestem, né, se cobrem de ornamentos que são belíssimos, né? Então, quando ela usa a estampa de oncinha no carro, na vestimenta, ela está se apropriando do que é dela. E ela é contestada por uma mulher branca, né? Ela é contestada por se cobrir no luxo daquilo que é próprio da cultura dela. Então, são essas questões que os feminismos plurais e o feminismo negro, né, têm apontado, porque a mulher preta, na pirâmide social, ela está no 4º lugar, abaixo do homem branco, que tem, né, abaixo de si o homem preto, que tem abaixo de si a mulher branca, e por último, na base da pirâmide, a mulher preta. Então, veja que é um confronto entre o mito da mulher branca salvadora e a mulher preta, que está na base de tudo, né? Está sob, né, a mulher branca. Então, o grande incêndio, esse talvez tenha sido um grande incêndio, e que nos faz refletir. Nós falamos tanto em lugar de fala, né? Uma pessoa, uma profissional tão comprometida com as lutas, né, das populações pretas, ela não foi capaz, ou ela não abriu mão de falar, né, não deu lugar de fala a uma profissional, um profissional preto, que fosse alguém que conhecesse mais a fundo o afrofuturismo, ou mesmo esse tipo de debate, essa discussão. Se ela não foi capaz, aí nós imaginamos quão difícil, né, é essa luta antirracista, que muitas vezes as pessoas utilizam o termo antirracismo,
se declaram antirracistas, mas ser antirracista é, sobretudo, abrir mão dos seus privilégios. E o privilégio de assinar uma coluna num grande jornal de grande circulação era o privilégio que ela poderia ter aberto mão, respeitando o lugar de fala, reconhecendo-se como uma representação, uma reificação de um mito, né, que é muito combatido dentro de um país racista, né, e ter dado a oportunidade para que se conhecesse, quem sabe, um novo profissional, né, preto, falando sobre questões direcionadas a outros aspectos que não racismo. Seria uma oportunidade que todos nós temos pedido. Pessoas pretas que falem de questões de poder. E o cinema, e a arte, e a música têm um poder de influenciar, têm um poder de movimentar. O que o filme faz é movimentar as populações no sentido do resgate, da sua autoestima, por meio do conhecimento da sua ancestralidade. Ok. Então, eu gostaria de falar um pouco mais em relação à imposição, né, de uma visão branca, como a Adelaide está colocando. Eu gostaria de fazer um diálogo com um conto produzido pela escritora nigeriana Chimamanda Adichie, chamado Jumping Monkey Hill. Esse conto está no seu livro de contos, Em Seu Pescoço, né? Que traz essa imposição de uma visão branca que deseja ser autoritária, a pessoa branca dizendo aos artistas negros como deveriam representar a cultura e povos negros, né? Então, nesse conto, o contexto é dentro de uma oficina para escritores e escritoras, é uma oficina internacional de escritores africanos e também estão presentes escritores europeus brancos, né? E eles criticam a produção, os brancos criticam a produção literária da jovem negra escritora que apresenta um contexto africano moderno em seu texto. Os brancos impõem que para a jovem escritora africana realizar seu potencial, tem de se escrever sobre a verdadeira África, né? Eu não vou repetir os estereótipos aqui, né? Mas para nós seria a perspectiva estereotipada exótica, né? Então, o conto de Chimamanda Adichie é importante porque denuncia essa imposição do branco e reforça a necessidade de construir representações plurais adequadas sobre o continente da África e os povos negros, né, como o filme de Beyoncé faz. Eu gostaria de comentar também um pouco sobre como o filme busca uma reformação da nossa ótica eurocêntrica naturalizada, né? O filme busca nos fazer enxergar as culturas africanas e afrodiaspóricas com olhos libertados do filtro eurocêntrico, né? Desconstrói a visão singular e homogênea da cultura e povos africanos e afrodiaspóricos. Há uma desconstrução no filme das fronteiras em torno da categoria da raça negra, que busca impor que o negro é aquilo e assado, né? O filme traz uma representação plural, heterogêneo, né? O negro é tudo, o negro está por dentro de tudo. Isto é visto no filme desde a inserção do rosto de Beyoncé na imagem de Maria, mãe de Jesus, a cena de Beyoncé em uma escada gigante, com cabelo enorme que chega até o chão, que lembra a personagem Rapunzel, né? Isto aponta, essas cenas apontam para a busca, né, de construir novas referências para a população negra, como forma de contornar a simbologia simplória, redutiva, construída nas produções eurocêntricas racistas sobre os povos negros.
né? E para concluir a minha fala, eu gostaria de falar um pouco sobre o tema de reexistência para a população negra no filme e no afrofuturismo. Como arte que trabalha a interligação do presente, passado e futuro, ela traz representações de artistas negros que buscam uma existência para a população negra, uma nova existência, uma reexistência, que é um termo que pego emprestado da pesquisadora brasileira Ana Lúcia Souza, que fala sobre como os letramentos ligados à cultura hip hop em sua comunidade permitem aos seus alunos a reconstruírem suas identidades, ressignificando papéis e lugares sociais a elas, ou a eles, atribuídos por uma sociedade ainda marcada por injustas desigualdades raciais. O afrofuturismo construído no filme de Beyoncé aponta para a resistência e o empoderamento da população negra por meio do retorno ao passado, por meio da conexão ancestral, né, que são processos de autoconhecimento, autofortalecimento. O filme nos mostra que esse retorno e a conexão ancestral possibilitam às pessoas negras o ganhar de capacidades necessárias para contornar o racismo que enfrentam no cotidiano, para que possam transcender a realidade opressora e adquirirem uma nova dimensão, né, uma reexistência. Então, passo a palavra para a Luciene. Muito bem, professora Norma. Realmente podemos fazer hoje, né, discussões muito relevantes, discussões importantes, não apenas para a sociedade geral, mas eu acho que são discussões muito importantes para entrar na universidade. Essas discussões, elas não podem ser feitas, né, fora do espaço acadêmico também. A professora Lilian, como professora da Universidade de São Paulo, né, ela marcou bem a sua posição em todo este debate que vem sendo feito nos últimos meses com relação aos movimentos Black Lives Matter, também com relação ao Decolonize This Place. Ela conseguiu, de fato, mostrar, né, para a sociedade que também a academia se importa com essas questões. Como é importante um trabalho como o dessa pesquisadora, né? E também aqui em Brasília temos pesquisadores fazendo esse trabalho, e como isso é importante que entre na academia, que entre nas universidades, de forma a também acolher as populações que são afrodescendentes e que ainda sofrem tanto para entrar no espaço universitário, que ainda precisam de tantos paliativos, né, por parte da própria sociedade, por parte do próprio Estado, para conseguir manter a sua permanência no meio acadêmico, no espaço de discussão, no espaço de construção do pensamento. Então, acredito que Pequenos Incêndios é fundamental, este trabalho é fundamental para que a gente possa levar também este debate para dentro do meio acadêmico, democratizar dentro do espaço acadêmico este tipo de debate. É muito importante que a gente revisite, né, artigos assim que são publicados e tentemos colocar isso em pauta, mas no sentido também de desfazer essa ideia de incendiários, né? Dessa ideia incendiária que se constrói, às vezes, em torno de pessoas, de profissionais, que vêm também em sua luta antirracista, como a professora Lília. Então, eu vejo tudo isso com muito bons olhos e com o sentimento de que, de fato, existe esperança para o nosso país, existe esperança para a inclusão do povo negro, existe esperança para que a gente torne, sim, a educação um espaço de resistência, um espaço de enfrentamento de toda a discriminação que acontece ainda no nosso país. É isso aí, e nós nos vemos, então, no próximo Pequenos Incêndios, que vai ao ar ainda essa semana. Um abraço e obrigada a todos.